Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, falando sobre unidade. E penso que uma das coisas que Deus tem feito nesse tempo é trazer os ministérios em unidade. Tanto ministérios de denominação, quanto os ministérios que agem dentro da igreja local e também ao redor do mundo. Deus tem feito com que saibamos qual é o seu verdadeiro propósito. Talvez por um tempo nós achamos que nós estávamos na igreja para cultuar, e nós estamos para isso, para adorar ao Senhor. Nós estávamos na igreja para sermos aperfeiçoados, e estamos para isso. Mas o principal motivo por qual participamos de um culto, dentro de um corpo, de uma família, de uma igreja, é sermos um. Todos os ministérios e todas as coisas que Jesus liberou sobre a igreja é para que sejamos uma grande família, tanto local quanto ao redor do mundo. E nesse tempo eu penso que uma das coisas que Deus tem feito é trabalhar a unidade, porque esse é o desejo do seu coração. O desejo do Pai é que sejamos um. E eu quero ler um texto junto com vocês que está no livro de João. Se é para falar de unidade, nós vamos falar de João 17. Que diz assim no verso 20: minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus estava ali na conhecida oração sacerdotal, e ele fala: Senhor, Pai, eu rogo por aqueles que vão crer em mim, e por meio da mensagem deles. E no verso 21 de João 17, Jesus fala qual é a mensagem deles: é que eles sejam um. Porque a nossa maior mensagem, meu amado, é a prática. Não existe palavra que se sobreponha à nossa vida prática. Não existe mensagem que seja tão grande quanto vivermos cada princípio, cada mandamento. E esse aqui, nós temos visto um tempo onde as pessoas têm reconhecido o quão importante é estar coberto, estar dentro de uma igreja. E nós vamos perceber que a maneira como as pessoas vão crer em Jesus é a unidade. E esse texto, ele está no livro de João, no capítulo 17. E talvez não por acaso, lá no capítulo 18, logo em seguida, Jesus ele vai ser preso, tomado e preso. E eu quero compartilhar um pouquinho daquilo que, mais do que Jesus falou, para falar sobre depois o 18. No verso 22 ele fala assim: eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Meu amado, Deus nos deu a glória que o Pai deu a Ele. Veja bem, a visão que Isaías teve no trono era a visão dos anjos que diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo. E foi o que cantamos agora há pouco aqui com o Rafael e com toda a equipe. E é maravilhoso quando entramos na presença de Deus e cantamos aquilo que Ele é. Ele é santo, e a palavra santo significa kadosh, que significa diferente de tudo que já vimos, diferente de qualquer coisa, totalmente inesperado. Essa é a tradução para a palavra kadosh. Só que os anjos não pararam na visão, eles disseram: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos olharam para o trono e eles viram o Rei da Glória. E depois de olhar para o trono e ver o Rei da Glória, eles olharam para a terra e viram que a terra estava cheia dessa glória. Meu amado, sabe, eu quero dizer para você onde está essa glória. Ela está em você. Jesus disse: a glória que tu me deste, eu dei a eles, por um motivo, para que eles sejam um.
A glória de Deus está sobre a minha e a sua vida, para que nós sejamos um, para que essa glória ela se mova, para que essa glória faça, porque na glória de Deus não há falta de nada. Para que sejamos santos como Ele é santo. Depois ele fala no verso 23, eu neles e tu em mim, e que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Eu quero continuar para falar sobre unidade, porque unidade não é sobre concordar sobre todas as coisas. Nós somos seres diferentes e vamos discordar de muitas coisas. Nós vamos ter ministérios diferentes, chamados diferentes. Nós vamos ter formas diferentes, cada um tem a sua identidade, cada um tem a sua maneira e a sua construção, desde a sua infância, desde quando foi gerado no ventre. Mas a glória de Deus é uma só em nós. E essa glória de Deus, eu quero compartilhar com você um texto que está no livro de Marcos, que fala para mim bastante sobre unidade, no capítulo 14, verso 44, que diz assim: o traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, mestre, e o beijou. E você pode estar perguntando, pastor, o que é que esse texto tem a ver com unidade? Eu me lembro que uma vez eu li um livro que o dono do McDonald's sentou numa mesa com os jovens e perguntou a eles, qual é o meu ramo de negócio? E todo mundo disse para ele, ora, todo mundo sabe que é alimento. E ele balançando a cabeça e falou, todos vocês erraram. O meu ramo é imobiliário. E aí eu fiquei sabendo que para cada McDonald's que existe no mundo, é necessário que se compre o terreno e passe o nome para eles. E eu fiquei pensando, eu falei, peraí, mas eu nunca tinha visto nada disso, além de um hambúrguer. E lendo essa mensagem de Marcos 14, 44, parece que é mais ou menos isso. Parece que nós não conseguimos enxergar a unidade que está aqui. Mas por que Judas beijou Jesus, amado? Eu queria que você fizesse essa pergunta para você. Nós responderíamos rapidamente, para traí-lo. Judas precisava identificar Jesus. Veja bem o que eu quero dizer para mim e para você. Judas não estava identificando somente Jesus. Ele estava dizendo quem não eram os discípulos. Porque se Judas não fosse com eles e não fosse tão íntimo, todos os discípulos poderiam ser confundidos com Jesus. Sabe, é isso que eu quero dizer, que a igreja entra em unidade quando você e eu entrarmos na igreja e não vai haver diferença entre o membro e o pastor. Não vai haver diferença entre aquele que tem um cargo ou não tem um cargo. Qualquer um vai ter a essência e a glória de Deus. E essa glória de Deus, ela vai estar tão forte, tão poderosa na minha e na tua vida, que isso traz unidade. Nós já não estamos mais olhando para o nosso foco, para o nosso propósito, mas para o propósito dele. Toda a terra está cheia da glória e essa glória se manifesta. Essa glória é Cristo em nós. Esperança da glória. Judas não estava somente identificando Jesus. Ele estava dizendo para os guardas quem não era Jesus. Isso é tão maravilhoso, que Tomé era chamado Dídimo. A palavra Dídimo significa gêmeo. E parece que não é estranho, porque Tomé não compareceu na reunião que Jesus apareceu. Era como se ele tivesse tamanho medo de ser confundido e crucificado novamente. Então Jesus aparece a eles e o medo foi embora. Que as pessoas olhem para mim e para você e elas possam ver Jesus, além de um cargo ministerial, além de um dom que Deus te deu, além de uma habilidade ministerial, além de um chamado. Você é a imagem dele e vários Cristos fazem a igreja. Nós somos o corpo dele, agindo no mesmo propósito, agindo no mesmo coração, agindo da mesma maneira. Que a glória dele nos envolva, porque toda a terra está cheia da glória. E esse texto para mim é o texto que revela a maior unidade. Que as pessoas olhem para você e elas vejam Cristo. Que elas olhem para aquela pessoa da sua célula, da sua igreja, do seu convívio e falem, eu não sei que cargo você tem, mas eu olho para você e vejo Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. A glória que Cristo nos deu para ser
Um. Nós somos um, na medida que a glória dele nos enche. Seja cheio da glória de Deus. Seja cheio da vida de Deus. E seja assim na minha e na sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia.